Variedades da língua portuguesa em países lusófonos. O que são países lusófonos? O termo luso ele é relativo à Lusitânia, região nomeada pelos romanos, que se tornou gentílico do povo português. Desde que os portugueses iniciaram suas viagens de descobrimento do mundo afora, a sua cultura ela se disseminou pelos 4 cantos da terra, mantendo viva a língua portuguesa para além de sua principal colônia, o Brasil. E os portugueses eles firmaram domínio na África e na Ásia. Atualmente, são cerca de 280 milhões de falantes do idioma, embora só no Brasil e no Portugal a língua seja materna e de toda a população. O português é oficial no Brasil, em Portugal, na Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, São Tomé, Príncipe, Cabo Verde e Timor-Leste. No mapa a seguir, nós vamos ver a distribuição da língua portuguesa. Em verde escuro, nós temos os países falantes que têm o português como a língua materna. A verde é como a língua oficial e administrativa. O verde claro é a língua cultural ou secundária. Em amarelo, nós temos o crioulo de base portuguesa. E no quadrado verde, as minorias falantes de português. Na Europa, o português ele é falado principalmente em Portugal, pelos seus cerca de 11 milhões de habitantes, como uma língua oficial. A língua é também falada por toda a Europa por influência dos imigrantes portugueses ou de seus descendentes, por mais de 10% da população de Luxemburgo e Andorra. Existem também comunidades de influência linguística portuguesa na Bélgica, na Alemanha, na França e na Suíça. Aqui na América do Sul, a língua portuguesa está crescendo em importância por causa do Brasil. A Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai têm o costume de falar o português, muitas vezes o portunhol, que nós também estamos acostumados, né? E isso tem grande influência para nós aqui. E eles recebem a nossa língua também. Alguns recebem como língua materna, outros não. Na África subsaariana, o português ele é uma língua crescente e ele está projetado para ser uma das mais faladas dentre os 50 anos pela Unesco. À medida que as populações de Angola e Moçambique continuam a crescer, a influência do português está cada vez mais importante. Angola e Moçambique, assim como Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, eles são como países são conhecidos como o PALOPs, que são os países africanos de língua oficial portuguesa, formando uma comunidade de quase 9 milhões de falantes nativos. O português também é falado na Ásia, especialmente em Timor-Leste, Goa e Damão, na Índia, e em Macau, na China. Em Goa, é falado por uma comunidade cada vez menor. É vista como a língua dos avós, porque já não é ensinada nas escolas, nem a língua oficial. Em Macau, o português permanece como língua oficial, com estatuto idêntico ao chinês, mas só a pequena população euroasiática o usa e há apenas uma escola secundária portuguesa. Na Antártida, existem apenas localidades civis do país, sendo que uma delas é a base brasileira Comandante Ferraz, localizada na ilha do Rei George, na Baía do Almiranto, com 101 habitantes. Nela, existe um centro escolar onde se estuda a língua portuguesa. Diferenças regionais e os dialetos do português em diferentes países. Na Angola, a língua oficial é o português, mas também existem outras 6 línguas étnicas no país de estatuto oficial de língua nacional. O país ele reúne a segunda maior população de falantes do português no mundo e ele só está atrás do Brasil, apesar de todo mundo achar que é em Portugal, não, é na Angola. Além do português, a Angola abriga cerca de 11 grupos linguísticos principais, que ele pode ser subdivididos em diversos dialetos, que é mais conhecido como crioulo. Talvez em razão dessa variedade linguística original, o português ele acabou por se tornar uma espécie de língua franca, que facilitava a comunicação entre os diversos grupos. Em contato com as línguas nativas, o português ele também sofreu modificações. Devido a esse contato com as línguas nativas, o português ele Devido a esse contato com as línguas nativas, o português ele também sofreu modificações, dando origem aos falares crioulos que eu falei anteriormente. Eles são conhecidos como pequeno português ou popularmente e vulgarmente falado como pretuguês. O Brasil apresenta uma enorme diversidade cultural e étnica, constituindo um quadro amplamente diverso em cada uma de suas regiões e estados, que compartilham, contudo, influências da cultura indígena, africana e europeia. Isso se reflete em diversos costumes e tradições. Os dialetos falados no Brasil são o baiano, brasiliense,
caipira, carioca, gaúcho, mineiro, nordestino, nortista, paulista, recifense, sertanejo e sulista. O português ele é falado em Cabo Verde e a cultura ela caracteriza-se por uma miscigenação de elementos europeus e africanos. Ela não se trata de um somatório de duas culturas convivendo lado a lado, mas ela se trata de um terceiro produto totalmente novo, que foi o resultado, né, nada mais nada menos que o resultado dessas duas culturas. O português ele é a língua oficial de Cabo Verde e ele é utilizada em toda a documentação oficial e administrativa. E ele também é a língua das rádios, das televisões e principalmente da escolarização. Paralelamente, nas restantes situações de comunicação, acaba sobrando para o crioulo e para o cabo-verdiano, que é um crioulo que mescla o português arcaico com línguas africanas. E esse crioulo ele se divide em dois dialetos, vindo do sul, que é o sotavento, e vindo das ilhas, que é o barlavento. O português ele também vai para a Guiné-Bissau, e apesar de ser um país bem pequeno, ele tem uma grande variedade de grupos étnicos, línguas e religiões. Em 1983, 44% da população falava crioulo de base portuguesa e 11% falava português. E os restantes falavam inúmeras línguas africanas. O crioulo da Guiné-Bissau ele possui dois dialetos, o de Bissau e o de Catiel, no norte do país. A presença do português nesse país ele não está só consolidada porque apenas uma pequena porcentagem da população da guineense tem o português como a língua materna e menos de 15% tem um domínio aceitável da língua portuguesa. A zona lusófona corresponde ao espaço geográfico conhecido como, abre aspas, a praça, que ele corresponde à zona central e comercial da capital. Moçambique. O Moçambique é o terceiro país em número de falantes do português. Este, que é o único idioma oficial da nação. Possui 30 milhões de habitantes e desses 15 milhões falam português fluentemente, embora só 6 milhões a tenham como língua nativa. A vasta maioria das pessoas que têm a língua portuguesa como materna reside nas áreas urbanas do país e são cidadãos urbanos, principalmente, que adotam o português como língua de uso em casa. Em Moçambique, o português é marcado por 20 línguas locais, tendo 13 dialetos principais. A fronteira entre os dialetos portugueses setentrionais e centro-meridionais atravessa Portugal de noroeste a sudeste. Os 4 maiores grupos de dialetos portugueses são o português do norte, ou galego, português central, português do sul, incluindo o dialeto de Lisboa, e o português insular, o brasileiro e o da Ilha de Madeira. O português geralmente é análogo ao espanhol, mesmo com a diferença na fonologia, gramática e vocabulário. Mesmo com a independência das antigas colônias africanas, o português padrão de Portugal é o padrão preferido pelos países africanos. O português europeu há 3 dialetos mais prestigiados, o do Porto, o de Coimbra e o de Lisboa. Assim como Portugal, Timor-Leste também fala a língua portuguesa e tem 3 variantes, o Tetum Praça, Tetum Terique e Tetum Belo. O dialeto reconhecido na Constituição é o Tetum Praça, que consiste em um crioulo que tem a língua portuguesa como língua lexificadora. Português ele é também falado em São Tomé e Príncipe. Em São Tomé, além do português, ele se fala o tonga, o forro, o angolar e o monco. E essas línguas elas são nada mais nada menos que um crioulo de origem portuguesa que se originou falada pela população mestiça das livres cidades. No século XVI, naufragou um barco lá perto desses países e aí os escravos acabaram nadando para o continente e a ilha conseguiu formar ali um grupo étnico e à parte. Há cerca de 78% de semelhança entre forro e o angolar. O tonga ele é um crioulo e de base portuguesa e com outras línguas africanas. Ele é falado pela comunidade de descendentes dos, abre aspas, serviçais, que eram os escravos, né, que foram trazidos sobre o contrato de outros países, que é dentro da África, principalmente Angola, Moçambique e Cabo Verde.
Já a Ilha de Príncipe, ele fala principalmente o monco, ou principiense, que é um outro crioulo de base portuguesa com possíveis acréscimos de língua indo-europeias, que é descendente do latim. Outra língua muito falada em Príncipe é o crioulo cabo-verdiano, trazido pelos milhares de cabo-verdianos que imigraram para o país no século XX para trabalharem na agricultura, que eram os escravos também. O português, corrente de São Tomé e Príncipe, eles guardam muitos traços do português arcaico na pronúncia, no léxico e até na construção sintática. Era a língua falada pela população culta, pela classe média e pelos donos de propriedades. Atualmente, o português ele é falado pela população em geral. Enquanto a classe política e a alta sociedade utilizam o português europeu padrão, muitas vezes aprendidos durante o estudo feito em Portugal. Apesar de ter recentemente decretado a língua francesa e a língua portuguesa como oficiais, a Guiné Equatorial, ela não tem essas línguas faladas. A língua mais falada lá é o espanhol. Só que eles têm uma ilha chamada Ilha de Ano Bom, que eles também usam chamar de Fá de Ambo, ou seja, falar de ano bom, uma língua crioula de base portuguesa, que mantém uma semelhança grande com o dialeto de São Tomé e Príncipe. O português foi oficializado lá em 20 de julho de 2010, como a terceira língua oficial da Guiné Equatorial. A fim de conseguir a adesão plena na comunidade da língua portuguesa, os países também pediram apoio de outros 8 países membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, para difundir a língua no país e ajudar na formação de profissionais, no acolhimento de alunos. E hoje em dia, a Guiné Equatorial já foi aceita, na verdade, desde 2014. Em Macau também é falado português e é um dos países que, segundo os especialistas, ele é o português mais parecido com o de Portugal. E tem uma razão histórica para isso, porque entre 1557 e 1999, Macau ele teve sob domínio português. Então foi bem recente, faz 24 anos que ele deixou dos domínios portugueses. Lá é falado o português macaense, que também é chamado de ultramarino. Essa herança deixada por esse domínio que Macau teve com Portugal, ela explica bastante sobre os laços da China com os países lusófonos. O português lá é uma língua oficial, ele está juntamente com o cantonês, e por esse motivo a China ela tem se tornado um dos maiores apoiadores da difusão desse idioma, tanto que há cerca de 50 universidades pelo país oferecendo português. E os investimentos é tanto que eles têm centenas de bolsas para os alunos do interior da China irem para a parte urbana de Macau para estudar o português.